paz, irmãos. Boa tarde, família MV. Que ambiente do Senhor, amém? O Senhor está nesse lugar e a gente pode sentir, amém? Ele está aqui, como eu disse no último domingo, onde o Senhor está, nós somos transformados, nós somos regados por tudo que Ele tem para nós, amém? Então, em nome de Jesus, vamos orar, né? E pedir ao Senhor que venha preparar, em nome de Jesus, o nosso espírito para a gente receber essa palavra. Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu povo aqui reunido. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar fortemente ao nosso espírito, Deus. Senhor, que tudo aquilo que nós ouvirmos aqui penetre, Deus, dentro de nós. Que não seja algo, Pai, que vai entrar e sair pelo mesmo ouvido. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos receber com honra tudo aquilo que o Senhor tem derramado em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Deus, à mercê de tudo que o Senhor quiser falar e quiser fazer aqui. Esse lugar é seu, esses filhos e filhas são teus. Senhor, em nome de Jesus, se precisar quebrar todas as regras, nós estamos aqui para fazer isso em Teu nome. Pai, em nome de Jesus, que não seja no nosso formato, mas que seja no formato do céu. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos com honra a Tua palavra. Eu Te agradeço, Deus, pela oportunidade, Deus, de ouvir essa palavra no meu espírito e poder ministrar aos Teus filhos e filhas. Ela não é minha, ela é do Senhor. E por isso, Deus, nós pedimos nessa tarde que a Tua palavra entre nesse lugar, que ela penetre os corações e que ela traga, Deus, transformação. Em nome de Jesus. Amém? Amém, né, gente? Eu estou falando com o Senhor faz uns 3 dias sobre a palavra que Ele conversou comigo aqui. E é muito bacana, né? Hoje eu chamei o Xandão e falei assim: pai, olha o que Deus me falou. E ele falou assim: minha filha, eu nunca ouvi isso. E eu falei assim: então vamos falar, né? Depois a gente senta para conversar sobre isso. E eu quero dizer para vocês que eu nunca entendia quando as pessoas falavam para mim que a palavra de Deus, ela é viva. Eu nunca entendi esse termo. Eu sempre achei que quando as pessoas falavam isso, elas estavam pegando isso de trás da orelha. E não. Várias vezes eu li o que eu vou ler aqui hoje para vocês. E hoje o Senhor falou algo diferente do que eu já ouvi. Falou algo diferente até do que um dia Ele já falou para mim nesse mesmo lugar. Então, meu irmão, isso daqui é um alimento que precisa ser diário. Porque se você acha que o Senhor não fala com você, eu quero dizer para você, eu não sei quantas páginas tem a sua Bíblia, mas em todas elas tem algo de Deus para você. Todas elas têm porção do Senhor, amém? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caminho que Jesus percorreu até um lugar chamado Gólgota, que era chamado o lugar das caveiras. Quem aqui já ouviu o caminho da cruz que Jesus faz? Todo mundo, né? A gente encena ele em vários lugares e a gente sabe que o nosso Jesus, esse que o Ministério de Louvor cantou, eu amo essa música que a Ruth cantou, porque ele é invencível. E o caminho para Gólgota, o lugar das caveiras, não venceu o nosso Jesus. Amém? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O que acontece nesse caminho? Jesus é julgado. Jesus é chacoalhado pelas pessoas. Pilatos olha para ele e fala assim: ei, tá vendo esse povo? Estão falando de você, você não vai falar nada. E ele não responde nada. Quando Pilatos tenta ter autoridade sobre ele, ele fala assim: nenhuma autoridade é dada a você, se não for o meu Pai que lhe der. E esse é um Jesus que muitas vezes a gente fala assim: nossa, ele foi calado para o matadouro. Mas muitas vezes isso não transforma a minha e a sua vida. A gente sabe o caminho que ele fez. A gente sabe a cruz que ele precisou carregar. A gente sabe os açoites que ele precisou tomar. Mas a gente precisa fazer com que isso transforme a minha e a sua vida. Senão é só uma história. Senão é só alguém que sofreu. E a gente precisa entender que esse caminho que Jesus fez, nós somos chamados a fazer. Quando Jesus fala assim: cumpra o ide. Nós somos chamados a, carregando a nossa cruz, parar e fazer como Jesus fez. Jesus, enquanto carrega a cruz, ele para, porque as mulheres choram. E ele fala assim: não chore por mim, chore pelos seus filhos. Porque chegará o tempo em que as mulheres dirão que era melhor que não tivesse tido filhos.
Porque se estão fazendo isso comigo, que sou folha virgem, quem dirá com vocês que são folhas secas? Carregando uma cruz, Jesus para se preocupar com alguém. Porque ele era Deus. Enquanto ele carregava a cruz, ele profetizou sobre a mulher. E enquanto nós carregamos a nossa cruz, eu vou conversar com vocês sobre isso hoje. Nós somos chamados a carregar a nossa, e se tiver que parar para ajudar a carregar a da Geisa, eu preciso parar. Porque a cruz, ela é um propósito, ela não é um peso, meu irmão. A gente precisa parar de falar para o nosso irmão: nossa, ele é minha cruz. Às vezes a gente olha para o marido da gente e fala assim: ah, essa é minha cruz. Que cruz boa. Seu marido é o seu propósito. Se você entender a cruz como lugar de propósito, os maridos nunca mais serão ofendidos, nem as esposas, amém? E aí vai falar assim lá em Lucas. Abram aí, Lucas 23. Lucas 23, versículo 26. Nós vamos falar de um homem que a gente talvez nunca, algumas pessoas aqui talvez nunca tenham ouvido falar dele. Ou fez igual eu, algumas vezes leu, não parou para entender quem ele era. Então, Lucas 23, 26, olha lá o que vai falar, ó. E como conduzistem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que o levasse após Jesus. Na minha Bíblia vai falar assim: enquanto levavam Jesus, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Meus irmãos, Jesus tinha acabado de ser açoitado, Jesus tinha acabado de ser zombado, vestiram roupa de rei, colocaram coroa de rei, tudo era profético, né? Mas ele tinha acabado de passar por um momento de muita dor, e ele sai do lugar onde estava Pilatos para seguir o caminho da cruz. E aí a Bíblia conta que, olha, enquanto levavam, agarraram Simão o Cirineu, ou Simão de Cirene. E, gente, olha que engraçado. A Renata ministrou a célula na minha casa, minha filha espiritual, e ela falou o significado de Simão. Simão é aquele que ouve. E Cirene, olha o que significa Cirene, gente, que legal, ó. Cirene significa aquele que ajuda num trabalho penoso. E sabe o que é engraçado? Sabe o que Jesus chamou minha atenção aqui nesse lugar? E ontem eu fiquei com o Espírito muito tempo fazendo algumas perguntas para ele. Jesus foi crucificado pelos fariseus. Quem gritou crucifica? Quem gritou mate-o? Teve gente que falou assim: se você não crucificar ele, você não gosta de César. Foram os fariseus, aqueles que se diziam cristãos. E aí o que Deus chamou a minha atenção é que quando Jesus está sendo levado para fora de onde estava Pilatos para pegar a cruz dele, ele pega a cruz, aparece um homem que forçadamente é chamado para carregar a cruz nos ombros. E a Bíblia diz que ele estava chegando do campo. E aí Deus falou para mim que ele sempre vai escolher pessoas que não estão ouvindo a multidão para trabalhar para ele. Porque ele não estava no meio do povo gritando crucifica. Ele não estava no meio do povo fazendo algazarra, dizendo que Jesus não era o Filho de Deus. Ele não estava dizendo mate-o. Ele estava voltando do campo. Meu irmão, muitas vezes eu e você seremos confundidos se a gente estiver ouvindo a multidão. Porque a voz de Deus, ela é uma só, ela não é muitas. Ela não é muitas. E aí no caminho mais difícil que Jesus percorre durante o seu trajeto na Bíblia, aparece um homem que voltava do campo, um sirineu, que profeticamente sirineu significa aquele que ajuda num trabalho penoso. O trabalho era penoso, amém? E aí fala assim: se você ouvir a multidão, vai também gritar ainda hoje, crucifica-o. Se eu e você ouvir a multidão, meu irmão, a gente vai matar Jesus de novo. A gente vai matar Jesus de novo.
Porque tem horas que a gente quer que todo mundo fale o que a gente quer ouvir, mas a gente não quer ouvir o que Jesus está falando. Tem hora que Ele é claro, tem hora que Ele é direto, mas a gente prefere ouvir a multidão porque a gente quer o que está todo mundo falando. Tem hora que a gente está no meio de um povo, no meio de uma multidão, fazendo coisas que a gente não sabe o que é, para alguém que a gente não conhece e com um propósito que a gente nunca ouviu. Porque a gente muitas vezes não gosta de estar a só com Jesus. A gente gosta da multidão. É como a gente aqui na igreja muitas vezes. A gente acha que a gente só vai receber de Deus nesse lugar, meu irmão. As estratégias do Senhor vão ser passadas para você no secreto. Enquanto Jesus quer fazer um propósito, Ele vai passar e vai te pegar enquanto você está voltando do seu trabalho. Enquanto você está chegando de algum lugar distraído, o Senhor vai te pegar. Como pegou esse homem. E aí, Deus falou assim para mim, né? Que quando eu sou chamado para fazer qualquer coisa para o Pai, eu ouço, Simão, prontamente obedeço, ainda que seja penoso. Sirene. Eu ouço. Quando nós andamos com Jesus, a gente não pode escolher o que a gente vai fazer. Porque se Jesus pudesse ter escolhido, se Ele não fosse Deus, gente, Ele não escolheria passar pelo que Ele passou. Jesus não escolheu. Muitas vezes a gente quer ter esse lugar de escolha. Eu não vou investir na vida desse daqui não. Naquele ali eu vou. Esse daqui mais ou menos. Esse daqui eu vou deixar para lá. Cara, a gente não escolhe. Às vezes Jesus vai pegar você enquanto você está distraído e Ele vai te apresentar algo que é penoso. Andar no trajeto da cruz é penoso porque mexe com o meu e com o seu caráter. Então nem tudo que a gente vai viver com Jesus, como o pastor Cadu diz, é flores. Sabe, mas se atente a esse lugar. Foi um homem desconhecido, um homem que não estava no meio da multidão, que foi ajudar Jesus a segurar o propósito. Porque para mim e para você e para o mundo, a cruz era o jeito mais difícil de se condenar alguém. Mas para Jesus era um instrumento de cumprimento de propósito. E aí um homem que volta do campo, de repente participa de algo que mudaria a própria vida dele. Amém? E aí eu escrevi assim, né? Deus foi me falando tanta coisa, gente, até que resumir. Este Simão entra na história uma única vez, mas fazendo algo grandioso. Às vezes a gente acha que o nosso relacionamento com Deus, ele é embasado pelo tanto que a gente faz, pelo tanto que a gente corre com Jesus. E na verdade, às vezes a gente vai viver uma vida com Ele de secreto e Ele vai te pedir uma coisa. E essa coisa vai mudar toda uma história. Essa coisa vai deixar um legado gigantesco. Então não é sobre quantidade. A gente muitas vezes olha para quem está fazendo muita coisa e a gente pensa assim, nossa, eu estou fazendo muito pouco. Meu irmão, você tem que fazer o que Jesus chamou você para fazer. Não é sobre o que os outros estão fazendo, é sobre aquilo que o meu Pai me chamou para fazer. Amém? A nossa cruz tem o mesmo propósito de Jesus, salvar pessoas. O meu e o seu Jesus, ele caminhou em direção à crucificação por causa de mim e por causa de você. Então olhe para o seu irmão aí do lado e fala assim, foi por causa de você, viu? Não foi por causa de algo que não fosse tão grandioso quanto você. Você é grandioso. Você foi feito filho. Quando o processo da cruz termina, você encontra a graça. Você encontra a remissão dos seus pecados. Então você precisa entender e dar importância para esse lugar. Outra coisa que eu quero falar com vocês, que Deus chamou minha atenção. Simão carregou a cruz atrás de Jesus. A Bíblia fala, colocaram a cruz às costas, fazendo-a carregá-la atrás de Jesus. Por que atrás, gente? Porque Paulo fala que a gente corre a carreira em busca do alvo. O alvo está na frente, ninguém corre uma corrida se o alvo está atrás. Paulo, mas isso é muito óbvio, nem sempre. Às vezes eu e você estamos querendo dizer o que Deus tem que fazer. Às vezes eu e você, a gente coloca uma venda sobre os nossos olhos, a gente esquece o modelo que é Cristo. E aí o que acontece com isso? A gente perde a referência. A gente pode até estar correndo muito, mas a gente não vai chegar em lugar nenhum.
Às vezes a gente se perde nesse processo até mesmo enquanto caminhamos com o Senhor. Porque a gente quer caminhar na igreja, a gente quer caminhar na célula, mas a gente não quer olhar para o modelo, que é o alvo. E se eu não sei para onde eu estou olhando, se eu não tenho um foco, eu vou chegar em lugar nenhum, meu irmão. Você vai correr à toa, amém? E falou, eu escrevi assim, né? Meus anos de igreja não me dão lugar em dizer como as coisas de Deus serão feitas. Muitas vezes nós matamos os propósitos de Deus, porque dentro de mim, de você, tem lei. A gente fala o processo da cruz todinho, a gente sabe que foi por mim, que foi por você, a gente acha isso lindo, mas entrou um propósito novo pelaquela porta ou dentro da sua casa, você não ouviu o Senhor porque você estava no meio da multidão, aí você faz o quê? Mata o propósito. Irmãos, eu e você, nós precisamos entender que a cruz, ela encontra a graça. A cruz, ela encontra a graça, ela não encontra a legalidade, para que a gente faça tudo o que a gente quer, mas ela encontra a graça. Tem muitos propósitos de Deus que a gente mata, porque quando o propósito tenta nos encontrar, a gente tem uma barreira de regras e leis, que por não ouvir o Senhor, nós não tiramos elas. E aí a gente deixa de acessar alguns lugares, a gente deixa de viver em alguns lugares, amém? Eu e você até hoje, como Simão, somos chamados a ser auxiliadores. Cara, eu fico imaginando esse homem, ele descendo do campo, aí do nada chega um monte de soldado e empurra ele para carregar uma cruz. Ele não deve ter entendido nada, gente. Nada. Mas é igual eu e você, quando a gente está andando assim também, fazendo nada, pensando em nada, e Deus fala assim, olha, Thaís, para e fala com essa mulher isso. É a mesma coisa que carregar a cruz. Deus está dizendo para a gente, ó, fala isso para aquela pessoa, fala do meu amor por ela. A gente não estava pensando em nada, não estava na nossa agenda. Jesus, ele não é uma pessoa de agenda. E esse Cirineu, ele foi pego totalmente desprevenido. E sabe o que é bom nisso? Que quando o Senhor nos encontra disponíveis, Ele sempre vai nos achar. E o propósito dele sempre vai chegar onde precisa chegar. Amém? Outra coisa, submissão. Por que a cruz é carregada atrás, Paula? Porque Jesus, ele fala lá em Mateus, que quem quer vir, quem quer segui-lo, né? Tome a sua cruz e faça o quê? E siga após ele. Ele está na frente. Ele é um modelo. Ele fala, ó, se você quer me seguir, que você me siga, mas que você tome a sua cruz, que você negue a si mesmo e venha após mim. Ele abriu o caminho. E depois que ele abriu o caminho, ele disse, vamos todo mundo, porque agora tem acesso, todo mundo pode vir. Ele diz que eu e você temos acesso. Não é mais sobre nós esperarmos a nuvem vir, o maná cair do céu. Não. Ei, Jesus, ele fala, pega a sua cruz, nega você. Por que precisa negar a nós? Porque se a Paula andar com Jesus do jeito que a Paula é humanamente falando, a Paula não chega em lugar nenhum. Então ele fala, e depois vem atrás de mim. É a submissão. Eu tenho uma liderança sobre a minha vida, que é Jesus. Eu corro a corrida olhando para esse alvo e eu não me desvio dele. O nosso alvo, ele é imutável. A Ruth cantou aqui, ele é imutável. O nosso alvo é infalível. Ele não é um alvo feito por homens que cai amanhã. Ele não é um alvo que vai se deteriorar porque você está demorando a chegar. Ele não é um alvo que quando você chegar vai falar assim, ó, acabou o alvo, sumiu daqui. Porque ele não é homem para que minta. A Bíblia fala isso. Então, meus irmãos, o nosso alvo, ele já foi determinado. E com submissão, carregando a nossa cruz, negando o nosso eu, nós seguimos atrás de Jesus. As minhas e as suas verdades precisam morrer se elas não forem iguais à de Cristo. O nosso achismo, a nossa inteligência, ela não vale nada quando a palavra já foi dita. Quando a revelação veio. Amém? Outra coisa, a cruz para Cirineu,
ele foi obrigado a carregar a cruz. Mas, gente, ele foi beneficiado por ela. Ele foi, talvez ele não estivesse entendendo, talvez ele nem sabia quem era Jesus, mas a cruz encontrou ele. A cruz encontrou ele. Quando alguém lá de fora que não conhece Jesus olha para você, meu irmão, ele tem que encontrar a cruz de salvação. Ele tem que olhar para você e falar assim: nossa, eu encontrei Jesus. Eu conheci a Lucelena e eu encontrei Jesus quando eu olhei para ela. Meus irmãos, essa tem que ser a nossa realidade. O homem vinha despercebido e ele encontra com o propósito de Cristo. Ele entra no meio daquele alvoroço e ali ele olha Jesus machucado, ferido, indo para o lugar que chama Vale das Cavernas. Mas e daí? Ele é filho de Deus, ele é vitorioso. 3 dias depois puderam ver quem era o Jesus, né? Porque 3 dias depois ele ressuscita. E eu imagino esse homem falando assim: meu Deus, aquele homem que eu vi, aquele homem que eu ajudei a carregar a cruz, eu estava atrás dele, ele seguia na minha frente, aquele homem ressuscitou. Vocês imaginam o coração desse homem? Eu participei disso. Ele era o Emanuel. Ele era o Filho de Deus. E meu irmão, eu e você, a gente pode participar disso todos os dias. Todos os dias o Senhor vem e o Senhor fala, e Ele pergunta, e Ele fala coisas que a gente nunca tinha imaginado. Todos os dias eu e você, a gente pode ter um tempo com o Senhor de falar assim: eu participo disso. Porque, Senhor, eu carrego a minha cruz e eu estou andando junto com o Senhor e eu estou indo rumo ao alvo, olhando para o Senhor. Eu participo disso, meu irmão. Tem alegria realmente no nosso coração de carregar essa cruz? Tem alegria? Quando é penoso? Eu fiquei pensando em Jesus e o Espírito falava comigo: pensa nele. Ele tinha acabado de apanhar, gente. Olha o que vai falar aqui, quer ver? Ó? Vai falar assim, ó. Lá no versículo 27, fala assim: um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: calam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Jesus para no meio do processo mais difícil para ele, para profetizar algo. Às vezes as coisas estão tão difíceis para nós, para a minha vida, para a sua vida, que quando alguém nos procura para falar algo de Deus, a gente fala assim: pode ser depois? Pode ser depois? Porque eu estou com um problema aqui, meu irmão. O nosso processo de cruz, ele tem que ser vivido não negando aquilo que a gente precisa fazer enquanto filhos. Porque esse processo trouxe filiação para mim e para você. A gente não é maior que Jesus. E Ele é o modelo, nós fomos chamados para ser como Ele. É difícil? É. Nós temos o nosso caráter moído. Mas Ele parou no meio de um tempo difícil para profetizar, porque Ele poderia ali ser homem, mas em espírito Ele era Deus. Em espírito Ele era Deus. E eu e você, quando Jesus sobe naquela cruz e quando Ele ressuscita, Ele fala: o véu foi rasgado. Todos aqueles agora que crerem em mim têm acesso. Meu irmão, agora o templo está aqui dentro, ó. A casa está aqui. A casa ela é interna agora. O acesso ele está dentro de você. Você não precisa buscar ele num monte de lugar. O acesso, ele entrou dentro de você quando você aceitou Jesus. Ele entrou dentro de você. E a gente precisa ter alegria nisso. Porque diferente do Cirineu hoje,
Jesus não pode nos pegar distraídos. Se um trabalho penoso chegar, às vezes a gente fala assim, Jesus não vai chamar hoje eu para carregar a cruz dele. Claro que vai, deixa de ser bobinho. Tem gente que nem entende o processo da própria cruz lá fora. Você vai parar, você vai estar carregando a sua, e você vai falar assim, deixa que eu ajudo a carregar a sua. Você vai parar e vai profetizar. E você vai parar e vai fazer o que Deus mandar você fazer. Teve um dia que eu estava lá no hospital. Aí eu cheguei lá no hospital e eu estava sentadinha lá. Nem lembro quem estava fazendo uma cirurgia. E aí Deus mandou eu cantar. Eu falei, Deus, vou cantar para quem? Não tem ninguém aqui, não vou cantar para ninguém não. E Deus falou assim, canta, Paula. Aí eu comecei a cantar bem baixinho, né? Comecei a cantar só para mim ouvir. Aí Deus falou assim, Paula, canta alto. Na hora que ele falou assim, Paula, canta alto, a porta do elevador que fica do lado da CTI abriu. E saiu de lá uma maca com um rapaz e uma moça desesperada. Uma moça desesperada. Ela, do jeito que ela saiu, ela veio e me abraçou. Do jeito que ela saiu, ela veio e me abraçou. E aí Deus falou, Paula, continua cantando. Então, e eu estava ali com a minha cruz. Mas Deus falou, olha, precisa ajudar ela agora a carregar dela. Então, esse é um processo, meus irmãos, que precisa ser leve para nós. Ele precisa ser um processo sutil. E pode parecer loucura. Mas a gente tem que ser muito feliz por a gente ter uma cruz para carregar, porque Jesus carregou a minha e a sua. E a minha e a sua era pesada. A Bíblia, quando ela fala que, lá em Isaías fala que ele foi pisado, que ele foi moído, ele foi transpassado pelos nossos pecados. A Bíblia fala que não tinha beleza nele, que a gente rejeitou. E ele morre por um povo que tinha dito, crucifica-o. Ele morre para perdoar um povo que falou assim, mata. Ele morreu para trazer vida para um povo que falou assim, mata ele. Solta Barrabás. Solta Barrabás. Amém? E aí vai falar assim, anotei aqui um quarto ponto para a gente conversar. Você quer ser um colaborador dos planos divinos? Meu irmão, se você quer, lembre-se do acesso. A gente precisa parar de se comportar com imaturidade em relação à palavra de Deus. Às vezes esses dias a Érica falou algo e isso entrou muito no meu espírito. E eu falei assim, cara, que sabedoria dela. Tem muitas pessoas que falam assim, eu ainda não consigo. Ainda não chegou o meu tempo. Ok, realmente às vezes a pessoa, ela é jovem aqui, ela é nova, ela entrou muito pouco tempo. É um bebê na fé, é alguém que às vezes acabou de conhecer Jesus. Mas às vezes a gente está ouvindo isso de pessoas que têm 3 anos aqui dentro, que têm 5, que têm 10. Meus irmãos, o acesso foi liberado, não vai vir nada de você, porque se sair de nós para os outros não vai adiantar nada, a gente vai matar o outro. Sai de Deus para nós. E enquanto a gente carrega a nossa cruz e ajuda o outro, sabe o que acontece? Jesus vai se revelando a mim, a você, porque Ele quer curar. O interesse de curar é dEle, o interesse de salvar é dEle, o interesse de trazer o filho de volta para casa é dEle. A gente é colaborador. Então, em nome de Jesus, que a gente entenda que existe acesso. Você só precisa chegar no lugar da presença e buscar. Paulo, a presença está onde? Se você parar ali no meio da rua agora, meu irmão, sentar ali e falar assim, Senhor, fala comigo. Se a sua oração for sincera, Ele vai ouvir. E Ele vai falar. A gente precisa parar de falar que não tem tempo. Que não tem um lugar na nossa casa. Ai, Paula, na minha casa eu nem consigo falar com Deus. Minha casa é um tumulto. Gente, lá em casa também é. O Theo quer jogar joguinho. Ele baixa 30 joguinhos e aí trava tudo o negócio lá em casa. Aí ele chama, ele quer ajudar a lavar louça, ele quer ajudar a fritar frango. Ele fala o tempo todo. Mas ele entende que eu falo assim, filho, agora a mamãe vai orar. Ele fala assim, então tem que ficar quieto, né, mãe? Né? A gente vai ensinando isso para os nossos filhos. Mas a gente não pode ter desculpa. As nossas desculpas não... Os filhos, eles não podem dar desculpas para o pai, gente.
Outra coisa, o cenário aos nossos olhos, ele não era propício, concorda? Quando a gente olha Jesus ali, pra gente não era um sinal bacana. Pra gente não é algo legal. Eu falo que quando a gente está lá no Impacto mostrando o vídeo, a gente chora um rio. Porque isso traz tristeza para o nosso coração, né? Mas para Jesus, todo lugar é um lugar propício para manifestar a graça de Deus. Todo lugar por onde você passar tem que ser um lugar propício para a manifestação de graça. Então, se você quer ser um sirineu, e deixa eu te falar, meu irmão, que cuidar de quem está lá fora vai sempre ser um trabalho penoso. Não é fácil. As pessoas, elas vivem vícios, elas vivem em lugares de pecado que Deus um dia tirou eu e você. Ela vai viver em lugares que Deus nos arrancou. Então eu quero dizer para você que o trabalho é penoso mesmo. Mas tudo que a gente faz para o nosso Pai tem que ser algo que a gente entenda como um privilégio, porque não é peso, é privilégio, amém? Lembre-se que nada do que a gente faz, nada do que você fizer, nada do que você somar aí na sua vida cristã vai fazer você ler um dia que você merece o processo que foi feito na cruz. E às vezes a gente sabe que a gente não merece. A gente sabe que muitas vezes a gente pisa na bola. E muitas vezes eu e você a gente quer cobrar isso quando a gente vai ministrar isso lá fora. A graça ela é de graça. A gente não pode cobrar. Do mesmo jeito que a gente recebe, a gente dá sem cobrar. Porque aquilo que você tem de graça na sua vida, o lugar onde você saiu, o lugar onde Deus me tirou, Ele me tirou desse lugar, Ele me encheu de graça. Eu não posso cobrar isso de quem está lá fora. Eu não posso ser legalista e cobrar isso de quem está lá fora. Então, em nome de Jesus, que você entenda que o processo é gratuito. E que se faltar amor, a gente vai orar e vai pedir ao Senhor, Senhor, me dá esse amor. Está meio confusa a minha vida e se parar alguém aqui precisando de ajuda para me ajudar a carregar a cruz, vai ficar difícil. Senhor, me dá amor. É por isso que Jesus fala, negue-se a si mesmo. Porque se você não negar a si, você vai pegar a sua cruz, você vai abraçar ela e você vai esperar Jesus voltar. Você vai pegar e vai falar assim, nossa, eu entendi. Então eu vou pegar a minha cruz, vou agarrar nela e os outros não importam. Aí, meu irmão, você vai ficar agarrado numa cruz à toa. À toa. Porque Jesus, ele foi para a cruz por um propósito. Se você está agarrando uma cruz e não está tocando em ninguém, deixa eu te falar. Você está só carregando peso. Está só carregando peso. Porque a Bíblia, ela fala, Jesus fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É leve, não é pesado. Amém? E outra coisa, a última coisa para a gente terminar. Cruz e graça se complementam. Se complementam. O sirineu tocou a madeira da cruz, mas com certeza tocou também a graça sem saber. Tem horas, meu irmão, que a gente quer algumas explicações quando a gente está andando com o Senhor. Deus manda a gente fazer algumas coisas, não parece muito claro o que a gente está fazendo. Às vezes Deus manda a gente fazer igual, tipo, canta. A gente está lá no hospital, canta. Sabe? Tem horas que Jesus manda a gente fazer algumas coisas que a gente não entende. Meu irmão, o sirineu, o Simão estava ali, ó. Não entendia nada, mas estava lá. Usando a força física, porque uma cruz, eu estava vendo alguns estudos, ela pesava em média de 40 a 50 quilos. Então ele foi ali, ele foi fazer o que ele sabia. Provavelmente ele era um homem forte. E aí ele obedeceu, botou a cruz nas costas e foi atrás de Jesus. Muitas vezes eu e você, nós vamos cumprir coisas com Deus que não parecem ser muito óbvias, mas deixa eu falar. Se nós estivermos tocando a graça dele, gente, não importa o que ele mandar fazer. Se alguém tocar a graça dele por causa disso, não importa o que Deus mandou você fazer. Ele precisa saber o que é. Eu só sou um agente. Se ele falar, carrega a minha cruz até aquele lugar, a gente carrega. Se ele falar, olha, agora faz isso, a gente faz. Porque não cabe a mim e a você tentar entender os planos de Deus. Nós somos filhos, obedientes filhos, submissos filhos, que ouvem a voz, que obedecem e que faz o quê?
faz com que o reino cresça, porque todas as vezes, meu irmão, que eu entendo o processo da cruz na minha vida, e eu entendo que o meu irmão vive o mesmo processo, eu faço com que o reino cresça. A gente faz com que o reino realmente seja compreendido do jeito que precisa ser compreendido. Então, em nome de Jesus, tem muita gente aí fora que está carregando uma cruz pesada, porque não é uma cruz de Cristo, é uma cruz de julgo, é uma cruz de Satanás, que está carregando isso para um lado e para o outro. Tem muita gente aí fora caminhando para um lugar, igual esse lugar chamado Gólgota, que é o lugar das caveiras. E eu e você, que carrega a cruz certa, com o propósito certo. Eu e você que tem cruz leve, a gente precisa correr de encontro a esse povo. A gente precisa correr. Talvez ele fale assim: nossa, mas você também carrega uma cruz, você chegou tão rápido, Luiz, perto de mim. E o Luiz vai falar assim: é porque a minha cruz ela é leve. A minha cruz ela é de Jesus, e eu vou te ensinar a carregar uma cruz igual a minha. A cruz onde você vai morrer, e você, enquanto morre, você vai recebendo vida e vida e vida e vida. Meus irmãos, que a nossa realidade, em nome de Jesus, seja desse sirineu, que toca numa cruz, recebe graça e que com certeza deve ter ficado maluco quando ouviu: sabe aquele homem que você ajudou a carregar a cruz dele? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Meus irmãos, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou por mim, Ele ressuscitou por você. Ele ressuscitou para nos dar identidade. Ele ressuscitou para nos chamar de filhos e filhas. Ele ressuscitou para dizer para você e para mim que nós precisamos cumprir o ID. Ele disse: pega a sua cruz agora. Pega a sua cruz, coloca nas costas, negue a si mesmo e vem depois de mim. Porque o lugar para onde Ele sinaliza é um lugar eterno. É um lugar que não cessa as bênçãos do Senhor, a presença do Senhor. Esses dias não, na célula que a Renata ministrou lá em casa, a Renata leu uma parte de Apocalipse que fala que o nosso nome, ele vai estar escrito numa pedra branca. Fala assim que o Senhor vai entregar para nós uma pedra branca com o nosso nome, o nome que está nele. E que nós receberemos o maná que nós nunca tivemos acesso. Em nome de Jesus, isso enche o meu coração, porque eu fico pensando: Deus, que maná é esse? Então, em nome de Jesus, que a gente viva a nossa vida nesse lugar com propósito. Deus, eu vou carregar minha cruz com alegria, eu vou carregar minha cruz compartilhando o que Deus tem feito, gerando vida na vida dos outros, porque, Senhor, o dia que eu estiver na sua frente, Deus, eu quero desse maná. Eu quero receber isso. Apocalipse fala que a gente receberá um maná que nunca foi conhecido, revelado. Vocês querem isso? Gente, eu quero. Em nome de Jesus, eu quero esse lugar. Então, em nome de Jesus, que eu e você compreendam o nosso processo de cruz. Que a gente compreenda o poder que tem sermos filhos e filhas. Porque o plano de Deus, ele finalizou na cruz. O plano de Deus, ele veio. E Jesus, ele vem. E aí ele fala para mim e para você: está consumado. Ele olha e ele fala: está consumado. Você não precisa fazer mais nada, meu irmão. Já foi consumado. Você só precisa se render a Ele. Amém? Então nós vamos responder essa palavra com muita honra. A gente vai responder essa palavra em nome de Jesus com tudo aquilo que o Senhor falou com você durante essa ministração, sabe? Eu fui muito preenchida por Deus nesse lugar, enquanto eu escrevia essas coisas, apagava, escrevia de novo, e Deus falava outra coisa. E esse é um lugar que a gente não pode negligenciar com o Senhor. Esse não é um lugar para mim, esse não é um lugar para o pastor Cadu, esse não é um lugar da Érica. Gente, esse é o lugar de todo mundo. Porque todo mundo aqui tem isso em casa, não tem?
todo mundo tem palavra em casa. Então, em nome de Jesus, fecha a porta do seu quarto. Vai ter em secreto com o seu pai, porque Ele vem e Ele te fala coisas escondidas. Ele traz para você coisas que nunca foram reveladas para ninguém. E você precisa buscar esse lugar, porque quando você encontra esse lugar, você compreende que aquilo que Ele está te entregando vai ser alimento para uma multidão quando você soltar. Porque Deus não te dá nada que não sirva para o outro. Deus não te dá nada que não sirva para o outro. Deus não nos ensina a ser individualistas. Amém? Então vamos orar? Em nome de Jesus, fique de pé nessa hora. E nós vamos falar com o Senhor. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção. E nós vamos ter a oportunidade de falar com Deus. O altar está franqueado a quem quiser vir, porque Ele é do nosso Pai. Então, em nome de Jesus, você está na sua casa. Fique à vontade neste lugar. Amém? Me achego a Ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar Tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a Tua glória, só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A Tua glória, Deus, a Tua glória, Deus, a Tua glória. Meus ombros para carregar a Tua glória, por onde eu passar, manifestar a Tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a Tua glória, por onde eu passar, manifestar a Tua glória. Assim como diz essa canção, Senhor, assim como a cruz foi colocada nos ombros de Simão, o sirineu, Pai, em nome de Jesus, nós emprestamos os nossos ombros para carregar a Tua glória onde o Senhor quer que a gente vá. Pai, em nome de Jesus, nós estamos dispostos e disponíveis, Deus, para ser os agentes que carregarão a Tua glória, não do modo errado, Deus, mas do modo correto. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos, porque o Senhor nos faz participar, Deus, do Teu propósito, e o Teu propósito é santo, o Teu propósito é divino, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos perdão também, Deus, por todas as vezes que nós reclamamos dos nossos propósitos e processos com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão por todas as vezes que nós dissemos que a nossa cruz está pesada. Ah, Deus, a cruz que o Senhor imputa sobre nós, ela não é pesada, ela é leve. Oh, porque tudo aquilo que o Senhor faz, Deus,
é na medida exata do teu propósito para nós, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, visita o teu povo, Pai. Visita o teu povo nessa hora. E Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha revelar o teu processo e que os nossos ombros estejam disponíveis, Deus, para carregar a tua glória, para falar do teu processo, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós estamos disponíveis, Pai, para ainda que se a gente tiver que parar com a nossa cruz nas costas para ajudar o outro, ó Deus, faz de nós, Deus, homens e mulheres resilientes, homens e mulheres de fé, homens e mulheres que não negligenciam a tua voz, Pai. Abre os nossos ouvidos, Deus. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que a gente veja que tem muita gente indo para Gólgota, Deus. Tem muita gente indo para esse lugar de morte sem te conhecer. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós queremos dizer que nós entramos neste lugar e nós nos posicionamos, Deus, como agentes de transformação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se existe alguém aqui nessa tarde, nessa noite já, e você está pensando aí do seu lugar, Paula, eu não conheço esse processo da cruz, eu ainda não conheci esse Jesus que foi para a cruz por mim. Eu estou aqui pela primeira vez. Eu estou aqui vivendo um processo meu. E Deus, eu queria que acendessem a luz rapidinho. Em nome de Jesus, se você está aqui e você está tendo esse pensamento, Paulo, eu não conheço esse processo, que você possa ficar onde você está, meu irmão, e levantar as suas mãos. Um dos nossos intercessores vão até você para falar para você desse Jesus que foi para a cruz, mas que morreu e ressuscitou para te dar vida. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui assim? Amém. Deus, nós te louvamos pelos seus filhos e filhas que te conhecem. Pai, esse é um povo disponível para caminhar e carregar a tua glória. Em nome de Jesus, Deus, que essa palavra entre em nosso espírito e que ela seja lembrada todos os dias, para que a gente avance nesse lugar de caminhar com o Senhor. Deus, muito obrigada. Obrigada mais uma vez, porque o Senhor me escolheu e escolheu cada um dos meus irmãos para manifestar o teu propósito. Amém? Em nome de Jesus.